Ecari maldito, lá 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 lá. Salve guys, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo aqui pra vocês um gameplay de Ekarim, após mais de um ano sem postar vídeo. E eu queria pedir desculpas pra vocês por estar tanto tempo longe de vocês. Eu confesso que eu fiquei esse tempo todo fazendo um grande nada, mas agora a gente vai voltar com tudo para as gameplays no canal. Bom, sem muita enrolação, o Ekarim ele é um jungler lutador assassino que tem um early game muito forte. Mas isso não significa que ele tem um late game fraco, muito pelo contrário. O Ekarim ele tem um late game bem sólido por conta do seu kit, que ele recebe Armor e MR na sua segunda skill, além de você se curar se você estiver próximo dos campos da jungle. Ele também tem um knock-up no E e recebe muita velocidade de movimento quando você ativa o seu E. Além de que ele tem um Fear roubadíssimo na sua ult, que ele consegue servir também tanto de disengage como de escape, caso você estivesse sendo perseguido por vários campeões inimigos, né? Além de sua principal função, que é você pular no meio dos inimigos com a sua ultimate, ok? Mas você precisa tomar muito cuidado quando você pular no meio dos inimigos. O Ekarim, por mais que ele seja um campeão lutador, ele não é um campeão para segurar dano. Ele é um campeão para você engajar no time inimigo, mas você não vai tancar. Você vai engajar para ajudar o seu time a matar aquele ADC que está muito longe na backline, ou então aquele jungler que você pegou desprevenido no rio, e depois você tem que sair. Você não consegue tancar muito dano de Ekarim não, tá? Então não vai saindo por aí, pulando no meio dos 5 como se você fosse de aço. E pessoal, uma dica pra você que quer subir de elo nesse patch, muito provavelmente agora no próximo patch que vai lançar, é você jogar principalmente com campeões ADs e de preferência campeões assassinos, ou seja, campeões que tem um early game bem potente, campeões que conseguem snowballar, conseguem criar bastante vantagem. Por quê? Porque os campeões APs eles estão mais afastados desse meta, né? Você não vê com tanta força um Echo, um Gragas, uma Lilia, uma Diana. Você não vê esses campeões tão fortes como se você estivesse jogando de Lee Sin, Aatrox, Kha'Zix, Talon, Vi e entre vários outros campeões ADs que estão infinitamente melhores na jungle. Porque campeões ADs, em sua maioria, são mais dominantes e opressores no early game. Então, se você quiser subir de elo, você precisa saber jogar com esses campeões de dano físico. Bom, de itemização com Ekarim você vai sempre começar fazendo a trindade. Em raros casos você pode começar fazendo outro item como primeiro, mas a trindade ela é importante que ela dá todos os atributos que o Ekarim quer, que é o que? Velocidade de movimento enquanto você usa um skill e também dano adicional quando você usa um skill ali, ok? Por causa do Fulgor. E por que isso é muito importante? Primeiro, porque o Ekarim ele spama muita skill. Se você for perceber, o Ekarim ele consegue ter as skills dele muito rápido, ok? O Q dele volta muito rápido, o E dele volta rápido, o W dele volta muito rápido. A ult também, quando você upa o último nível dela, ela também volta muito rápido. Então o Ekarim ele é um campeão que ele tá sempre spamando muito skill. E por isso é muito importante você fazer a trindade de primeiro item. E como eu disse, você vai ganhar velocidade de movimento, que inclusive comba com a passiva do Ekarim, que quanto mais velocidade de movimento ele tem, mais dano ele dá. Você vai ganhar dano por usar as habilidades, que como eu falei, o Ekarim ele spama muita habilidade. Então é importante que você faça trindade de primeiro item. O resto é mais situacional. Você pode fazer cutelo, para você ter muito mais velocidade de movimento, além de você tirar a armadura dos seus inimigos, que vai ser muito importante. E os outros itens são bem situacionais. Você pode fazer corta-escudo, você pode fazer Yomu, você pode fazer Dança da Morte, você pode fazer até Lança de Shojin, para você ter mais CDR ainda assim que você utilizar a sua ult, ok? Bom, nessa play que eu acabei de fazer, vocês perceberam que assim que eu terminei de matar o Caim, eu fui logo no blue dele para roubar o blue dele. E você se pergunta, nossa, mas como que você sabia que ele tava sem blue? Simples, pessoal. Toda santa vez que você matar o jungler inimigo, se ele tiver com um buff que você não tenha feito ainda, como naquele caso era o blue, eu não tinha feito meu blue ainda,
você olha ali pra baixo, você tá vendo onde aparecem minhas runas, meus buffs, a passiva dos meus itens e o negocinho ali do smite da jungle. Então, sempre que você matar um jungler que tá com ou não tá com buff, você olha pra ali que aí você percebe. Bom, quando eu matei o Caim, eu percebi que eu não tinha recebido o efeito do blue dele, ok? Então com essa informação eu já sabia que o Caim ele não tinha feito o blue dele, e como eu tinha matado ele, eu podia aproveitar para passar do lado da jungle dele e roubar esse blue. É muito importante você ter essa informação na sua cabeça, porque assim você consegue criar muita vantagem em cima do jungler do inimigo, ok? Pessoal, sempre que você for gankar uma lane, você tem que prestar atenção na movimentação do inimigo, ok? Nessa hora aí, eu vi que a Kalista Braum avançou muito, então eu consegui ter essa janela de gank e consegui pegar esses 2 abates aí super efetivos do time inimigo. Esse tipo de erro ele é muito comum, pessoal, principalmente nos elos baixos. Então, assim que você perceber isso, você já tem que aproveitar e aí você consegue engajar, gankar o seu time e criar muita vantagem no mapa desse jeito, ok? Bom, pessoal, falando um pouco mais aí sobre essa matchup que eu tô contra. Eu tô contra o Caim. O Caim, ele não é nenhum problema pra você se preocupar se você tiver de Acarim. Até porque todo o kit do Acarim serve pra você sair de um engage de um Caim, ou então de você conseguir gankar e conseguir reengajar o Caim, porque essa partida aí eu percebi que ele queria fazer Caim azul, né? E Caim azul, como ele é um campeão assassino, ele não tem toda a força, nem todo o sustain que tem um Hecarim, então eu sabia que eu não precisava ficar preocupado com ele essa partida. É muito importante você conhecer as matchups que você está jogando e não tem uma dica para você conhecer todas as matchups, tá? O ideal mesmo é você jogar e ver quais as matchups você consegue lidar melhor, quais as matchups você sabe que você ganha, que você sabe que você perde. E querendo ou não, o Hecarim ele é um campeão muito melhor até mesmo nas lutas em equipe. Nessa hora aí o Caim tentou roubar o meu objetivo, não conseguiu. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente ultei porque eu sabia que ele ia tentar entrar no pit, que foi um erro dele brutal e ele acabou sendo cobrado. Ele viu que ele não conseguia me matar, ele tentou roubar o objetivo de mim, não conseguiu e acabou saindo aí sem levar nada. Outro ponto muito importante que você tem que ter na mente quando você está jogando na jungle é saber qual lane você deve gankar. E não é simplesmente você escolher a lane a dedo, não. Você tem que saber qual a sua melhor lane para gankar. Muitos aqui vão dizer que, incontestavelmente, a melhor lane para gankar é a bot lane. Eu pessoalmente discordo. Para mim, a melhor lane para gankar é a lane que tem o melhor setup. Ou seja, não necessariamente é a bot lane. Tem bot lanes que não tem tanto setup assim de gank, como por exemplo bot lanes que tem muita pressão, ou então bot lanes que não tem nenhum stun. Se tem stun, não é aquele stun muito duradouro. E a gente vê isso em muitas matchups, tipo o EZ. EZ é um ADC que não tem nenhum stun kit. É um ADC caster que tem muito dano, mas ele não tem nenhum stun, não é como se fosse um Azaya, não é como se fosse um Varus. Então nesses casos você tem que analisar a matchup do seu time. Se no top tiver um campeão com stun muito poderoso, tipo um Nautilus, um Volibear, um Ornn, um Jax, campeões assim que tem bastante setup de gank, aí nessas situações é preferível que você ganke o top em vez de gankar o bot. Muitos vão dizer que é a bot lane que ganha o jogo, mas na verdade você distribuir vantagem no mapa e destruir o time inimigo de pouco em pouco que faz você ganhar a partida. E não necessariamente gankar a bot lane faz você ganhar a partida. Outra coisa, pessoal, que parece besteira, parece bobagem, mas que vai ajudar você a ganhar várias partidas é você mutar o chat. Por quê? Porque eu tenho certeza que você que não joga com o chat mutado, assim que você faz uma play errada e o time vai reclamar com você, você já sai brigando, fica tiltado e trola a partida. Os caras conseguem entrar na sua mente e você simplesmente cede isso pra eles, entendeu? Então assim que você começar a partida, você já muta o chat pra você não ter esse tipo de problema.
que eu tenho certeza que isso vai fazer você ganhar a maioria das partidas, principalmente por conta da tomada de decisões suas que vão ser muito melhores a partir do momento que você conseguir não ficar tiltado na partida. Pessoal, e o Hecarim, ele é um campeão muito simples de você jogar. Você não precisa quebrar a cabeça para poder aprender a jogar de Hecarim. O principal combo dele é, você começa com a sua ult sempre que você for engajar, você vai ter que ter a sua ult open, porque o Hecarim sem ult, ele é basicamente um boneco meio inútil. Por mais que ele seja bem forte, ele sem a ult se torna bem fraco. E assim que você ultar a pessoa, você corre um pouquinho para trás dela. E depois de fazer isso, você redireciona ela com seu E. Você pode redirecionar ela para qualquer lado, mas é recomendável que você redirecione o inimigo para o seu time. Por quê? Porque o Hecarim, ele é um campeão que ele constantemente está jogando em TF. Ele não é um campeão que você quer ali jogar solo, que você quer dar muitos pick-offs sozinhos. Você quer fazer isso do lado do seu time, do lado do seu ADC que tá forte, do lado do seu mid laner que tá forte, do lado do seu top laner que estiver forte. Então assim, o Hecarim, ele é esse tipo de campeão que você não precisa, mas que é bom você estar do lado do seu time para você garantir as kills, ok? E esse combo do Hecarim, ele é bem simples. Como eu falei, você vai começar sempre de ult, engajando no inimigo. Assim que você ultar o inimigo, você corre um pouquinho para trás dele, ou então para a direção que você quer redirecionar ele para o seu time, e aí você usa o E, que aí você vai empurrar o inimigo para o seu time, ok? Outra dica bastante importante, pessoal, que vocês têm que ter na mente de vocês, é vocês saberem administrar a vantagem que vocês têm no jogo. Tipo, olha isso, a gente tá 20/13 no jogo, e eu de burro fui no dragão, que era óbvio que o time inimigo já tava lá, já tava fazendo, e eles iam fazer bem rápido. O que eu poderia ter feito? Em vez de pegar aquele portal pra ir pro dragão, pra tentar contestar um dragão que praticamente já tava feito pela equipe inimiga, eu poderia ter simplesmente só ido pro barão, entendeu? Tentar garantir o barão. Dava tempo, eu vacilei bastante nessa play, eu confesso. Mas quando vocês estiverem jogando, vocês têm que prestar atenção nisso, ok? Se a gente tivesse feito o barão aqui, muito provavelmente já ia acabar esse jogo, porque a gente está muito mais forte que o time inimigo. O time inimigo está em muita desvantagem, nossa DC está bastante forte, nosso mid laner também. E assim que a gente fizer o barão, praticamente acaba o jogo, porque o time inimigo não tem tanto clear wave. Se você for perceber, o time inimigo joga bastante mais na side do que na TF. Eles têm uma Irelia que não joga muito bem em TF. Eles têm uma Kalista que também não tem um clear wave muito bom. Ou seja, se a gente puxasse muitas waves para debaixo da torre desses caras, muito provavelmente eles não conseguiriam cleanar. Mais um erro aí que eu cometi, que é não ter dado GG logo. Dava para ter dado GG, mas o meu time estava todo esperado no mapa. Esse foi um erro do meu time também por parte deles, que a gente poderia ter dado GG simplesmente. A gente tinha informação de que o time inimigo estava todo morto, mas a gente preferiu fazer esse barão e não utilizar eles, né? Se vocês forem ver aí, a gente deu B e acabou perdendo muito tempo do barão, ok? Mas depois de você seguir todas essas dicas que eu acabei de dar para vocês, não tem como perder um jogo, né? Basta você administrar a sua partida, seu matchup, e aí você consegue finalizar o jogo com chave de ouro, ok? Nesse momento do jogo não tem mais muito que o time inimigo possa fazer. O time inimigo já está muito mais fraco do que a gente. O time inimigo está muito em desvantagem. Eles não conseguiriam voltar atrás nem se eles quisessem. Porque, como eu disse, o time deles não joga bem TF. E o nosso time tem muita sinergia, entendeu? Eu consigo dar setup pro Yasuo, um setup muito forte pro Yasuo. Aí a gente tem stun na Lux, tem stun no Varus, que é um stun muito poderoso. Então, nesse momento aí, o que aguardava o time inimigo era só a derrota mesmo. Não tinha muito o que eles fazer. Então, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, aquele comentário. Hypa o vídeo se você tiver no celular. E valeu e falou!